Barroso pede para sair. O ministro que cansou de ser Deus no Supremo e virou poeta. Meus caros sobreviventes da lucidez, bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia. O único canal onde a Bíblia, o sarcasmo e a filosofia tomam café juntos e ainda discutem a conta no final. Hoje o assunto é quase teológico. O ministro Luiz Roberto Barroso. Esse semideus togado que acaba de anunciar que vai deixar o quinas no Supremo Tribunal Federal antes da hora. Sim, o homem que presidiu o STF, julgou o país, filosofou sobre a democracia e de vez em quando confundiu a Constituição com um espelho mágico, decidiu viver com mais leveza, com mais poesia. Poesia, meu caro espectador, é quando um ministro se aposenta 8 anos antes do previsto e ainda ganha manchete como se fosse santo. Mas antes de falarmos de Barroso, precisamos falar de nós. O povo que o aplaudiu, o povo que o xingou, o povo que já nem lembra mais o nome do ministro anterior, porque no Brasil o poder é novela e cada capítulo termina com um continua. Primeiro ato, o Teatro do Supremo, diz a notícia da CNN Brasil. Luiz Roberto Barroso deixa o STF 8 anos antes da idade prevista e afirma querer viver o resto da vida com mais poesia. Ah, que ternura! O homem que julgou a nação quer agora rimar versos na varanda. IA, Reuters. Completa. A saída abre espaço para uma nova indicação de Lula ao Supremo. Ou seja, a poesia de Barroso rima com política, não com sossego. Mas sejamos justos, Barroso não é um vilão. Ele é apenas o retrato mais lírico da confusão moderna. Aquele tipo de iluminado que acredita que a moral é uma questão de voto no plenário. Ele mesmo disse certa vez numa palestra: a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Pois é, no Brasil, a pedra angular da justiça virou um texto de autoajuda com toga. Se Moisés descesse do Sinai hoje, com as tábuas da lei embaixo do braço, Barroso provavelmente explicaria: calma, Moisés, essas tábuas precisam de interpretação conforme a jurisprudência progressista do Egito. E é assim que a gente chega à tragédia contemporânea. O país onde a lei é líquida, a verdade é elástica e o pecado é relativo, desde que seja cometido com boas intenções e um bom discurso em inglês jurídico. Segundo ato, o iluminado e o povo que não entende nada. Barroso sempre gostou de se apresentar como o ministro que trouxe luz ao Supremo. Mas, como dizia Olavo de Carvalho, a luz dos iluministas costuma queimar os olhos de quem ainda enxerga. O problema da iluminação é que, em excesso, ela cega. E o povo brasileiro, coitado, ficou de óculos escuros assistindo ao STF virar palco de performance moral. E não é ironia pouca. O mesmo Barroso que defendeu a modernização dos costumes foi o que se colocou como o guardião da democracia, ainda que para isso fosse preciso calar alguns. Chesterton já dizia: quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa. E Barroso acreditou. Acreditou no homem, no Estado, na toga, na própria voz. Acreditou tanto que começou a confundir o próprio eco com a voz do Espírito Santo. Mas não é culpa só dele. É a doença do nosso tempo. A modernidade brasileira virou uma missa laica. O altar é o Supremo. O hino é a Constituição. E os fiéis são militantes que acham que decisão judicial substitui moral. Enquanto isso, o povo de verdade, aquele que pega ônibus, que paga imposto, que acredita que Deus está vendo, olha para tudo isso e pensa: esses caras falam bonito, mas não vivem o que pregam. E talvez seja isso o que irrita tanto o brasileiro, o moralismo de toga. Porque o homem comum pode ser pecador, mas não é hipócrita. Já o iluminado é o oposto. É puro de discurso e sujo de ação. Terceiro ato, a teologia do Supremo. Na Bíblia, Deus desce para falar com Abraão e pergunta: haverá entre vocês 10 justos? Se fosse hoje, Abraão abriria o portal do STF e responderia: Senhor, tem 11, mas estão todos interpretando Gênesis conforme o interesse da vez. Barroso representou essa teologia da toga como ninguém. Ele falava de valores civilizatórios, de avanço moral,
de democracia substantiva, palavras bonitas que fariam até o diabo corar de vaidade. Mas Jesus já tinha avisado em Mateus: pelos frutos os conhecereis. E o fruto do nosso Supremo tem sido o quê? Um país que discute gênero em creche, mas não sabe punir ladrão de colarinho branco. Um país que defende a dignidade da pessoa humana, mas ignora o trabalhador que apanha da inflação. Barroso sai para viver mais poesia, mas a poesia dele parece aquelas de Drummond, que terminam com a palavra pedra. No meio do caminho sempre tem uma pedra, e essa pedra é o Brasil. Quarto ato, entre a poesia e o poder. Há quem diga, e as manchetes internacionais reforçam, que a saída repentina de Barroso tem cheiro de sanções diplomáticas. A Agência Brasil reportou: Barroso nega relação entre sua saída e sanções do EUA. Ah, claro! No Brasil, ninguém nunca sai por causa de pressão. Quando o navio afunda, o capitão sempre diz que só quer ver o pôr do sol. Mas sejamos sinceros, a política brasileira é um teatro de máscaras. O ministro sai por vontade própria, o deputado renuncia por motivos pessoais, e o presidente diz que não sabia de nada. No fim, todos fingem que o país é governado por ideias, quando na verdade é movido por vaidades. E a vaidade, meus caros, é o pecado preferido do diabo. Como dizia C.S. Lewis, a vaidade é o pecado mais espiritual, pois nasce quando o homem começa a se comparar com Deus. E não há nada mais perigoso que um homem com toga achando que é onisciente. Barroso queria ser o poeta da justiça, o intelectual do Supremo, o juiz filósofo. Mas acabou virando o símbolo de uma elite que fala bonito enquanto o país desaba. Como dizia Graciliano Ramos, as palavras estão gastas de tanto desuso da verdade. E talvez por isso o brasileiro já não acredite em ninguém que fala bem demais. E quinto ato, o Brasil como fábula trágica. Barroso é o retrato perfeito do nosso tempo. O homem que acredita em tudo menos em Deus. Acredita no progresso moral, na evolução social, no diálogo civilizatório, mas ignora o básico, que sem transcendência não há civilização. E o resultado é o país onde o homem tenta substituir o sagrado por uma ata de julgamento. Roger Scruton dizia que a modernidade se perdeu quando deixou de reconhecer o caráter sagrado da ordem. E o Brasil virou a caricatura disso, um país que transforma ministros em oráculos e jornalistas em profetas, mas não reconhece o próprio pecado. Enquanto Barroso anuncia sua aposentadoria, o brasileiro comum continua lutando para se aposentar de verdade, com dor nas costas, desconto no contra-cheque e sem poesia nenhuma. O Supremo se despede com pompa e manchete internacional, e o povo continua preso no ônibus rezando para chegar inteiro em casa. É por isso que a saída de Barroso é simbólica. Ele não está apenas deixando o STF, está deixando o palco de um país que se acha iluminado, mas tropeça nas próprias trevas. E o sexto ato, o legado e o vazio. Em 12 anos de Supremo, Barroso foi o que os franceses chamariam de intellectuel engagé. O intelectual engajado, aquele que acha que pensa o país, mas só pensa o espelho. E o legado dele é justamente esse, a crença de que o Brasil pode ser salvo pela retórica. Mas o Brasil não precisa de retórica, precisa de arrependimento. Em Eclesiastes está escrito: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E Barroso encerra sua carreira como o profeta moderno dessa vaidade. Elegante, culto, cheio de boas intenções, mas vazio de autocrítica. O problema é que o país o imita. Viramos todos barrosos, falamos de moral, mas não praticamos. Bradamos por justiça, mas torcemos pelo nosso lado. Reclamamos da corrupção, mas vendemos voto por um favor. O Brasil é uma grande toga, limpa por fora, mas cheia de remendos por dentro. Conclusão: a moral da história. Talvez Barroso tenha razão. Talvez ele mereça sim um pouco de poesia. Porque, convenhamos, viver num país onde o Supremo é tratado como um Olimpo exige talento poético. Mas a verdadeira poesia não está em abandonar o cargo, está em reconhecer o limite. E o limite, como ensina a Bíblia, é o que separa o homem de Deus.
Quando o homem ultrapassa esse limite, quando acredita que pode reinventar a moral, reinterpretar o pecado e legislar sobre a alma, ele cai na tentação original. A serpente que sussurra: sereis como deuses. Barroso foi, por 12 anos, o espelho de um Brasil que quer ser Deus, mas não consegue nem ser honesto. Um país que discursa sobre ética enquanto falsifica holerite, que fala em democracia, mas censura quem discorda, que clama por justiça, mas só até o réu ser do seu partido. No fim, Barroso sai do Supremo, mas o Supremo continua dentro do Brasil. E esse é o problema. Então, meus caros, fica aqui a moral da história. O homem que quis viver de poesia deixou o templo da prosa, mas o Brasil ainda vive de tragédia. E como diria Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E eles já estão de toga, microfone e holofote. E você, o que acha? Barroso está se aposentando de verdade? Ou apenas mudando de palco? Deixa seu comentário aí embaixo, porque aqui a gente conversa, mas sem toga e sem máscara. Se gostou do vídeo, já sabe. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, Na Fé com Ironia. Porque aqui a gente ainda acredita que a verdade liberta, mas a ironia salva a sanidade. E lembre-se, no Brasil, até o Supremo é poético, só que a rima é sempre trágica. Amém e até a próxima crônica.